Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Como nós dissemos na segunda-feira, né, toda quinta-feira será postado no Tule um vídeo, né, dando continuidade às nossas aulas de segunda. Bom, nós paramos, né, na diferença entre língua falada e língua escrita, né? Falamos que as linguagens podem ser verbal, não verbal, mista, chamada também de híbrida, né? A verbal, palavra, não verbal, imagem, e a híbrida é quando se apresenta palavra e imagem. Bom, nós temos, né, na língua portuguesa, uma distância muito grande, né, na língua falada, onde a gente usa a oralidade, tá? E a língua escrita, né? A escrita requer mais formalidade, né? Requer que você utilize as normas, tá? Gramaticais da língua portuguesa, ok? Então, é o seu texto redacional, é o seu texto de vestibular. Nós temos falado bastante a respeito de vestibular, a respeito do Enem, né? Pareço até um disco arranhado, mas, né, quando a gente entra no ensino médio, a nossa visão é para o vestibular, ok? Então, sempre vocês vão me ouvir falando em vestibular, tá? Isso daí não vai mudar. Então, você tem a língua escrita, tá? Que requer, né, que o vestibular requer de você a padronização. O que significa a padronização? Ele quer que você escreva um texto, né, vestibular, que eu estou dizendo, a banca, quer que você escreva um texto de acordo com a norma padrão. Para você escrever um texto de acordo com a norma padrão, é necessário que você conheça as regras. Entende-se que já que você já está fazendo o Enem, você já tem todo, né, aquele período anterior para a sua formação. Então, você já sabe, pelo menos, né, vamos dizer assim, 80% daquilo que é importante dentro das normas gramaticais. Certo, pessoal? E a língua falada, né, nós temos uma despreocupação, né? Na verdade, nós não nos preocupamos muito na hora da fala, a não ser que você esteja, né, em um momento importante em que você tenha que se policiar, tá, e utilizar a norma padrão. Tá? Mas é muito mais fácil, né, você relaxar em relação à língua, muito mais na língua falada do que na escrita. A dificuldade também, gente, está exatamente nisso, né? Pela, pelo distanciamento entre uma língua e a outra, o que acontece? Na hora de você produzir, né, de você colocar no seu papel, tá, o seu pensamento, e daí você precisa buscar, né, todas as regras que você estudou, tá, e, ao mesmo tempo, você tem, né, uma forma de se expressar oralmente, né, mais fora do padrão, isso acaba, né, como consequência, você tem uma dificuldade muito grande, né, em trazer para o papel aquilo que você, na verdade, não está acostumado a utilizar. Era muito mais fácil na época, por exemplo, de Machado de Assis, porque da forma como ele falava, ele escrevia, né? Então era só a reprodução da fala para a escrita. Hoje não. Né? As pessoas falam de uma forma mais despreocupada, de uma forma mais fora dos padrões da norma. Então, no momento em que elas precisam passar o pensamento para o papel, ela vai pensar utilizando o quê? Toda a fala, toda a oralidade. Então, quando ela precisa reproduzir essa oralidade, né, o que acontece? Ela não vai poder colocar essa oralidade no texto redacional do vestibular. Né? E aí acontece o que, turma? A dificuldade. Tá? Então, por esse distanciamento, né, é um dos motivos que envolve aí a dificuldade, né, do aluno ao escrever um texto,
né, uma redação para o vestibular, ok? Bom, depois, na página 75, você tem os aspectos dos gêneros discursivos, né? E aí ele vai falar um pouquinho, né, do que é gênero do discurso, né? Então, a entonação, dentro de qualquer campo, tá? Dentro, por exemplo, né, você vai fazer um discurso na área política, no campo político, você vai utilizar uma entonação, você vai utilizar um tipo de enunciado para aquele tipo de discurso, né? Então, o enunciado tratado num discurso político vai ser um determinado. Você vai fazer um discurso para poder recolher, né, ou colher votos para o Grêmio Estudantil. Você vai usar um outro discurso, você vai usar um outro enunciado, você vai usar uma outra entonação, ok? Você precisa fazer um discurso para sua família, é aniversário de alguém. Você vai ter uma entonação para aquele tipo de situação, tá? Então você vai usar o enunciado próprio para aquela, né, adequado àquela situação. Tá? Então, os discursos, né, os gêneros do discurso estão voltados para cada campo, né, e cada tipo de enunciado que se quer a respeito de um assunto, ok, pessoal? Bom, aí ele trata aqui mais para baixo, ele fala sobre gêneros primários e gêneros secundários. Qual é a diferença? Bom, primário você já entende, né? Uma coisa primária. Então, é uma coisa que é mais, vamos dizer assim, é mais despreocupada, sabe? Então, você tem uma situação de comunicação em que as pessoas elas estão num momento mais íntimo, né? É aquela coisa mais espontânea. Então, é um momento em que você está com a sua família, então você não está preocupado em usar o verbo no tempo e no modo corretamente, né? Você não está pensando em utilizar o pronome para indicar o momento atual, ou seja, você, na verdade, acaba saindo, né, desse propósito. Então, nós consideramos esse gênero como gênero primário por conta disso. O gênero secundário já é aquele com maior cuidado na comunicação, né? É aquele que vai para os livros, né? Que vai para os textos científicos. Então, você tem uma padronização. Tá? Você tem que buscar recursos com uma maior preocupação de vocabulário, gramatical, tá? Porque você tem um outro tipo de público, tá? Então, você tem aí o pessoal, né, do jornalismo, você tem aí um momento em que você, por exemplo, está discursando lá com um autor de livro renomado. Então, são situações diferentes. Gênero primário é uma situação, né, vamos dizer assim, mais cotidiana, né, de interação, né, mais familiar, certo? Mais assim de reunião com os amigos, tal. O secundário já é uma situação de maior comprometimento, né, de maior responsabilidade com relação à comunicação. Então, você está ali junto com jornalistas, com pessoas, né, com cientistas. Então, o discurso, ele vai ser executado de uma forma diferente do primário por conta disso, ok? Bom, vamos passar aqui, nós temos a página 76, que fala de esferas de atividade e comunicação humanas. Aí fala da instrucional, né, do gênero jornalístico, religioso, saúde, comercial, jurídico, publicitário, lazer, interpessoal, militar e ficcional. Então, vamos ao instrucional. Instruir, né, orientar. Então, nós temos aí aula, prova, oral, escrita, ditado, resumo, dissertação, tese, ensaio, artigo científico, cartaz, debate, exposição oral e seminário, etc. Jornalístico, notícia, reportagem, horóscopo, editorial, resenha, artigo de opinião, carta do leitor, tira, charge, etc. Religioso, oração, sermão, ladainha, jaculatório,
Jaculatória, perdão. Jaculatória, parábola, etc. Saúde, receita médica, bula de remédio, prontuário. Comercial, carta comercial, nota fiscal, relatório. Jurídico, estatuto, Constituição brasileira, lei, contrato, ofício, procuração, depoimento, tudo que tem a ver com o jurídico. Discurso de defesa, né? Discurso de acusação. Publicitário, anúncio, cartaz, placa, folder, publicidade institucional, anúncio para TV. Lazer, palavras cruzadas, piada, tira de humor, histórias em quadrinhos. Interpessoal, carta pessoal, e-mail, mensagem instantânea, recado, convite, bilhete, telefonema. Militar, boletim de ocorrência, ata, mensagem, ofício, comunicação disciplinar. E ficcional, poema, peça teatral, conto de fadas, crônica, lenda, fábula, novelas, mini conto, conto, romance, etc. Tá? Então, gente, esses são, né, alguns domínios discursivos e gêneros textuais relacionados a eles. Então, nós temos quais domínios discursivos? Instrucional, jornalístico, religioso, saúde, comercial, jurídico, publicitário, lazer, interpessoal, militar e ficcional. Tá? E para cada um deles, você tem um gênero textual correspondente, como eu acabei de ler aqui na página 76. Ok? Então, você entende, por exemplo, você tem o gênero textual bilhete, né? Obviamente, ele está em que tipo de domínio discursivo? Interpessoal, né? Por quê? Porque o bilhete vai de uma pessoa para outra, certo? O e-mail vai de uma pessoa para outra, ou de um grupo de pessoas, de uma pessoa para um grupo de pessoas, tá? Então, tem essa troca entre pessoas, certo? Essa é a ideia. Então, isso nós chamamos de domínios, tá? E para cada domínio, nós temos gêneros discursivos, ok? Na página 77, você tem aqui, olha, algumas esferas e seus respectivos gêneros. Isso daqui é muito importante, pessoal, da página 77. Muito mesmo, porque a partir desse quadro aqui, você vai ter uma ideia, tá, das questões do Enem. O Enem, ele trabalha, ó, esferas de circulação, cotidiano, ou seja, do dia a dia. Quais são os gêneros que entram nessas esferas? Nessa esfera, perdão, cotidiana. Ah, tá. Adivinhas, álbum de família, anedota, bilhete, cantigas de roda, carta pessoal. Então, tudo que é do cotidiano vai entrar aqui como gênero discursivo. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Ó. Literária e artística, autobiografia, biografia, letra de música, poemas, romances, vai embora. Escolar, ata, cartazes, debate regrado, júri, mapas, palestras. Imprensa, agenda cultural, anúncio, carta do leitor. Publicitária, anúncio, caricatura, cartazes, política, abaixo-assinado, assembleia. Gente, muito importante. Eu gostaria que vocês marcassem isso daqui, tá? As esferas sociais de circulação e os gêneros discursivos, ok? Aí tem jurídica, tem produção e consumo e tem midiática, né? Que é da mídia, que é o blog, chat, desenho animado, e-mail. Aí temos entrevistas, filmes, fotoblog, homepage, reality show, né? E assim vai, telejornais, telenovelas e tudo mais, tá certo? Então, essas duas páginas, 77 e 78, vocês marquem, né? E estejam sempre lendo, tá? Para ir adquirindo aí, né? A questão da memorização para cada um deles. Na verdade, você nem precisa muito, porque você já sabe que a esfera do cotidiano são coisas do dia a dia. Então, você tem a crônica, que é do dia a dia. Tá? Então, você, obviamente, você, pelo sentido da palavra, você vai, obviamente, chegar ao gênero textual, tá? Ou gênero discursivo. Bom, suportes. Aí você tem por onde eles são veiculados, né? Quando a gente fala veículo, é onde aparece, né, esse tipo de texto. Por exemplo, onde aparece o artigo de opinião. Nos jornais e nas revistas. Então, veículo, né? Por onde se chega esse artigo de opinião até o leitor é por jornais e revistas, por sites.
Então, toda vez que se falar em veículos, é por onde, né, por onde se chega ao leitor esse tipo de discurso, tá bom? Suportes físicos, aí você tem, exigem leitura linear, mais direcionada, menos dinâmica. Então, é o livro, né? Que é mais linear, é mais dinâmica, né? Tem o início, tem o meio, tem o fim. Então, é algo que você tem até mais segurança quando você está com o seu livro ali, tá? Você pode marcar, você pode voltar, entendeu? Não é uma coisa que de repente está no site, depois você perde, não sabe onde foi mais, não consegue encontrar, o site, a publicação saiu, ou seja, você acaba de uma certa forma perdendo. Né? Os virtuais, que é isso em ambientes virtuais, que eu estou falando, está na página 79. Né? E os não convencionais, né? E que são os suportes que são criados com a finalidade de serem suportes de gêneros, mas que por algum propósito passaram a desempenhar também essa função, além da função primária. Exemplos: calçadas, pontos de ônibus, metrôs, fachadas, prédios, pacotes de mercadorias, muros. É muito comum que os gêneros que circulam nesses suportes sejam, em sua maioria, anúncios publicitários. Eu falei, não lembro que turma, que eu falei sobre o muro do metrô, que está grafitado, tá? É um suporte não convencional, mas ali se passa arte, se passa cultura, se passa mensagem, ali é considerado um texto. Tá? Então, ele não é um convencional, como o jornal, como a revista, como o site, né, como o blog, não é. Mas, né, por meio de uma calçada, às vezes, né, quando está na época da Copa, você tem aquela pintura toda na calçada, aquilo ali expressa, né, a euforia do brasileiro, né, a comemoração, né? Então tem uma mensagem ali quando as pessoas pintam as calçadas, pintam as ruas. Tá? Então, quando elas grafitam, também tem uma mensagem, tem um propósito ali. Né? Nós chamamos esses suportes de não convencionais, tá? Ou não convencionados, ok? Está na página 79. Tá? E aí temos aqui o bus door, temos a sanca, temos o vidro do motorista, temos o bug bus, tá? Estão na página 80, inclusive as gravuras deles, né? As imagens deles, tá certo, pessoal? Na página 81, fala o seguinte: busque em jornais e revistas 2 gêneros discursivos diferentes, recorte-os, colhe-os no caderno ou use o espaço a seguir e preencha uma ficha para cada um deles. Tá? Então, você vai pegar um gênero discursivo. Por exemplo, você encontrou uma crônica no jornal, você vai cortar. Você encontrou na revista uma propaganda, você vai recortar. Tá? E vai indicar aqui o veículo e o gênero discursivo, ok? Se você não tiver o livro ainda, você pode fazer no caderno. O que eu desejo é que este trabalho seja entregue na próxima segunda-feira. Ok, pessoal? Um beijo grande para vocês e até lá. Tchau, tchau.